Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho de 2026. E começamos o segundo semestre 2026, que é um dos anos mais importantes dentro da transição planetária. Como já foi dito aqui tantas vezes, 2026 e 2027 são os anos, talvez, onde aconteçam as maiores revelações dentro deste processo de transição planetária. Então, hoje nós vamos trazer um assunto que circulou nas redes a questão de uma semana, um pouco mais, e foi atribuída essa mensagem a um tal de Julian Assange. Se vocês não sabem quem é essa pessoa, procurem na internet se informar. Não temos a confirmação, porque tudo é subjetivo. Então, atribui-se a ele, como outras mensagens que têm circulado na internet nos últimos tempos, mas que eu sempre digo que onde há fumaça há fogo, e nós temos que dar créditos, mesmo que com o tempo teremos a certeza ou não, das confirmações ou não, das mensagens. O Julian Assange foi um personagem importante dentro de uns anos, nos últimos tempos, tanto que ele tinha uma rede social criada por ele mesmo, e ele começou a divulgar mensagens reveladoras de certas coisas que acontecem no planeta e que a maioria acha que é ficção. E por isso ele começou a ser perseguido, e para não ser morto, fugiu, se abrigou em outros países, e parece que agora as coisas começam a vir à tona, então ele se arrisca até a mandar algumas mensagens de vez em quando. Mas, como já disse, fica a critério de cada um se vai acreditar ou não, mas eu recomendaria que vocês fiquem atentos e pesquisem bastante, e não levem nem tudo a sério e nem tudo na brincadeira. Muitas coisas importantes são ditas ultimamente nas entrelinhas, porque o sistema ainda tem força, e ninguém quer correr riscos. Antes de falar da mensagem do Julian Assange, vamos aqui colocar algumas coisas que já foi muito comentado e publicado por tantas pessoas, e isto é um fato que não tem como refutar. Quantas tecnologias, belas tecnologias, que trariam grandes recursos e benefícios para a humanidade, foram suprimidas pelo sistema. Nós temos muitos exemplos, e eu sempre cito aqui um bem famoso, o Tesla. Todas as tecnologias que trariam benefícios para a humanidade contrariavam o sistema, porque não davam lucro para o sistema. E se não dá lucro para o sistema, então ela tem que ser suprimida, porque vai concorrer com o poderio econômico das coisas. Somente nos Estados Unidos há uma estimativa de mais de 7.000 tecnologias suprimidas só nos últimos tempos. Teríamos então no mundo todo quantos milhares de tecnologias suprimidas? Mas eu diria que não foram suprimidas totalmente, e com o tempo nós vamos descobrir isso e saber disso. Pois é um tempo de revelação e tempo de verdade que antecede o final da transição planetária. Muitas tecnologias, ao invés de suprimi-las, o sistema usou-as em seu benefício, ou para reverter, fazer o contrário, como se diz. Então toda a tecnologia usada para o bem e desenvolvida para o bem, se ela foi suprimida, ela pode estar sendo utilizada para prejudicar a humanidade, de um modo geral, porque os interesses financeiros, econômicos,
políticos, religiosos, sociais, enfim. Tudo isso faz parte de uma agenda que não é preciso dizer aqui, sabemos que ela é uma agenda negativa, mas felizmente essa agenda morreu. Não vai ser implantada porque não há energia, não há vibração, não há frequência no planeta para essas coisas. Acabou. Se não há energia, não há um produto final. Você quer fazer um assado lá no forno elétrico e você não tem energia, não vai assar. Tem um forno, mas não vai assar. E assim está o planeta. A energia não vai mais servir às coisas negativas, porque o tempo mudou. Então todas essas tecnologias suprimidas que estavam sendo usadas para prejudicar de uma forma ou outra a humanidade, porque todo prejuízo de alguém reverte em lucro de outrem. Porque existe sempre o equilíbrio das coisas. Quando um peso está muito de um lado, a balança desce ali e sobe do outro lado. Para equilibrá-la é preciso dividir esse peso. Então, se alguma coisa não estava dando lucro de um jeito, se cria de outro jeito para que produza o lucro necessário e os recursos. E nós sabemos que existia um grupinho, dizem 12 famílias, 13 famílias, eu não sei quantas. São poucos milhares de pessoas que comandam o planeta há muito tempo. E tudo o que nós vemos é de acordo com as decisões deste grupo. Também chamado de governo oculto, porque é um governo que não é eleito, mas ele manda em todos os eleitos. A cartilha que tem que ser lida e seguida por quem está ocupando um cargo de qualquer coisa nesse planeta. Serve o sistema, segue. Não serve, não pode seguir. Então havia muitas tecnologias sendo usadas para prejudicar coisas, para criar lucro em algum segmento dentro do controle do sistema. Não vamos aqui dar detalhes porque tem tanta coisa que seria impossível nomear 1% delas. E muita coisa pode não ser verdade também. O Julian Assange estava denunciando tudo isso. E assim como tantos cientistas estão sendo mortos ultimamente, são dezenas de cientistas nos últimos anos, poucos anos, principalmente este ano, é que a mídia esconde as coisas, mas se você ficar atento, você vai ver de fato o que está acontecendo. E a mídia cega não vai ficar por muito mais tempo escondendo, porque também não tem para onde esconder. As coisas vão ser reveladas, porque faz parte das revelações do Apocalipse. E isso é uma lei natural dos mundos, uma lei divina, e não há ninguém que possa jogá-la de lado e esquecê-la. Muitas tecnologias suprimidas estão sendo reveladas agora aos poucos, e novas tecnologias irão surgir com a divulgação da existência dos nossos irmãos galácticos, que sempre estiveram de uma forma ou de outra nos amparando, e que agora vão se manifestar dentro de um certo tempo, e não vai demorar muito, e vão trazer outras tecnologias. Então, além das suprimidas que vão vir à tona, novas tecnologias virão porque é preciso adequar a nova realidade do planeta e da humanidade. O velho ciclo se fecha. Então tinha lá umas conversas e... é ficção científica. Bom, um dia nós vamos descobrir que tudo aquilo que era ficção, na verdade, era pura realidade. Mas tratava-se como ficção para se proteger. Se não fosse assim, muito mais pessoas
de inteligência mais elevada seriam eliminadas e o mundo sofreria um atraso ainda maior. Alguns diziam, tem um sistema HARP. Sim, existia esse sistema, provavelmente, onde foi desenvolvido tecnologias para interferir no tempo, mas para melhorar as condições e não piorar. Por exemplo, criar chuvas artificiais onde quase não chove, através do bombardeamento de nuvens. Existem produtos que coloca lá e ele faz com que a nuvem produza mais umidade e chova. Então são coisas que poderiam beneficiar a humanidade, mas daí começaram a usar para dar lucro. Controlar situações climáticas. Porque se há uma escassez de um produto num lugar, aumenta o preço em outro lugar. É sempre em favor daquele que comanda. É o jogo do interesse, o jogo comercial, independente se a humanidade sofre ou não sofre, porque essas pessoas que comandam no escurinho da noite, como se diz, eles não têm sentimentos. Para eles não importa se morre 1 milhão de pessoas aqui e ali por causa de uma ação deles. Isso não tem importância, o que importa é o lucro que vai dar. E o Julian Assange estava denunciando isso. Isso e tantas coisas. Porque as tecnologias, de fato, não tinham sido suprimidas, estavam sendo usadas de uma forma contrária ao seu intento. Ao invés de beneficiar a humanidade, beneficiaria sempre os manipuladores. Desde 2016, se alguém olha lá alguns textos antigos, alguns vídeos também mais antigos, de vez em quando mencionamos algumas coisas, mas muito sutilmente, porque canalização é uma informação que vem de uma consciência mais elevada, mas não está escrito, não está gravado. Então quem recebe, recebe, mas fica assim. Acredita quem quiser, mas muitas informações vieram por canalizações, eu mesmo recebi várias, dizendo que o mecanismo de controle do clima estava sendo combatido pelas forças da Aliança da Terra e das forças extraterrestres, porque faz parte do movimento final da transição planetária. Muitas estações tinham sido já aos poucos, no decorrer do tempo, eliminadas, mas existiam estações que estavam fora do planeta Terra. Aonde eu não posso dizer, eu não sei. Talvez em satélite, talvez na Lua, sei lá onde, em Marte. Tecnologias para isso tem. Nós não podemos nem imaginar o que existe nas dimensões de consciência superior à terceira dimensão. Então, fica pela informação. Está sendo combatido, mas tinha algumas que estavam muito protegidas ainda e eram difíceis de eliminá-las. Mas a informação que vinha dizia, é uma questão de tempo. Então se passaram ali 10 anos, desde 2016, e agora estamos vendo muitas coisas acontecer que, de fato, antes era apenas uma canalização, então muitos diziam uma suposição. E a mensagem do Julian Assange da semana retrasada, e olha, circulou bastante, muitos de vocês podem ter visto essa mensagem, dizia que finalmente a Aliança da Terra tinha eliminado a última estação de controle do tempo. Ele cita lá 22 estações. É uma citação dele. Não sei se é 22, se é mais, se é menos. Com certeza eram muitas, porque quando eu recebi canalizações diziam que eram muitas. Uma vez eliminadas essas estações,
Na verdade, elas não foram suprimidas. Elas foram cooptadas pela Aliança da Terra. Porque essas tecnologias, elas são muito importantes. Se ela é usada para o mal, vai causar o mal. Mas se ela é usada para o bem, vai causar o bem. Quantas tecnologias foram suprimidas, estavam sendo usadas somente pelo grupinho. Por exemplo, as tecnologias de curas. Olha que tem muitas tecnologias de curas ali, fantásticas. E não são oferecidas para a humanidade. Mas aqueles que comandam o planeta têm acesso. E é por isso que nós vemos aquelas pessoas que, como diz alguém, não morrem nunca. Porque eles têm as tecnologias. Agora, quem depende do sistema de saúde público, por exemplo, depende da sorte. E assim é, porque a humanidade para eles não tem nenhum valor, apenas é um número que serve ou não serve. Se serve, mantém, se não serve, descarta. E assim segue. Mais um pouquinho, depois as coisas vão mudar, porque é um tempo de mudança. O Julian diz na mensagem dele que essas tecnologias, agora no comando e no controle da Aliança da Terra, ao invés de provocar um aumento da destruição por um movimento natural, como, por exemplo, um sistema de chuvas, pode ser usado para o bem. E é isso que as tecnologias precisam servir o bem. Se ela pode aumentar uma situação, ela pode favorecer aonde precisa que aquilo lá seja potencializado, como, por exemplo, uma quantidade maior de chuva numa região que chove pouco. Olha como isso é importante. Nós vemos ali muitos cientistas que ultimamente foram eliminados porque estavam pesquisando as tecnologias de plasma. O plasma vai ser a energia do futuro. É o caminho que o Tesla tinha começado a trilhar. Porque o plasma, poderíamos dizer também que pode ser o éter, o elemento natural do planeta, que tudo cria através da luz. Quando descobrimos o funcionamento disso, o mecanismo disso, nós teremos então uma tecnologia extraterrestre, porque tudo ao redor do nosso planeta, nos mundos mais elevados, funciona dessa forma. Não é preciso explorar a natureza como fizemos até aqui, poluir a natureza como fizemos até aqui. Mas é que isso não dá lucro, porque o plasma está ali, disponível, gratuito, é só saber usá-lo. Vamos aqui dar um exemplo. Muitas vezes nós aprendemos lá uma frase, é uma metáfora. O bater das asas de uma borboleta na África pode causar um furacão no Caribe. Sim, é verdade. Vai potencializando e é uma metáfora, mas ele explica que tudo começa como um palito de fósforo tão pequenininho, pode desencadear um grande incêndio florestal, por exemplo. Potencializa-se uma energia. Então, existem os movimentos naturais do planeta, obviamente. Os movimentos dos ventos, das águas, das tempestades, mas dentro daquilo que a Terra cria naturalmente. Se se desenvolve um sistema através da tecnologia de plasma, uma energia dirigida, e potencializa um núcleo onde forma o início de um processo, quanto maior vai ser lá adiante. Aí nós vamos comparar com o bater das asas de uma borboleta que pode potencializar um furacão. E é isso que o sistema sempre usou.
a lei da potencialização da energia, mas sempre para os seus interesses, não para os interesses da humanidade. Então, essas tecnologias que estavam sendo usadas nessas estações citadas pelo Julian, supostamente citadas, porque quando vemos algum artigo na internet, podemos dizer é verdade ou alguém colocou lá fazendo de conta, não se sabe. Não podemos levar tudo ao pé da letra. Por isso fica aqui também um alerta para que cada um entenda e interprete do seu jeito, da sua maneira, faça a sua reflexão, mas preste atenção que ultimamente as mensagens subliminares estão sendo cada vez mais fortes e também cada vez mais claras, onde já não há mais razão para não se dar o valor ou não da mensagem. Nós temos hoje uma consciência que se expande e temos condições de interpretar melhor do que há pouco tempo. Por isso, cada um cuide da sua consciência, cuide das suas ações, cuide das suas interpretações. E a verdade de um pode não ser a verdade de outro e vice-versa, e assim nós vamos entendendo que as verdadeiras revelações vão vir, sim, mas no tempo adequado de cada coisa. Se essas 22 estações foram agora reposicionadas, estavam nas mãos dos dominadores do mundo, dos controladores, agora está na mão da Aliança da Terra. Podemos então ver nos próximos tempos agora as coisas mudarem. Vamos sentir isso. Talvez aquelas previsões de clima, principalmente, que é onde eles mais batem, porque é onde mais dá lucro. Eles têm um controle maior, porque cria-se um controle, inclusive, de alimentos no planeta. Cria-se um controle de crises para poder destinar valores altíssimos, bilhões e bilhões de dólares para certas causas que poderiam ter sido evitadas. Mas tudo é manipulação e interesse financeiro, sabemos disso. Então, se agora essas tecnologias passam para outra mão, muda de mão, podemos esperar coisas diferentes. O tempo vai nos dizer o que é e o que não é. Não precisamos aqui tomar posicionamento de um lado ou do outro, porque ainda não temos a certeza de como as coisas ficarão e que quanto tempo levarão para isso, mas agora poderemos ver, sim, algumas mudanças mais adiante, se tudo isso que está sendo dito, porque o Julian Assange tem colocado outras mensagens também. Preste atenção que vão surgir mensagens cotidianas, seguidas, e poucas pessoas dão importância porque não tem aquele impacto chamativo como certos assuntos de interesses, que as pessoas dão preferência porque dá mais visibilidade. Mas teremos sim nos próximos tempos algumas coisas importantes. Independente do que é e o que não é, a grande revelação é a verdade absoluta de tudo. Isso nós não vamos nos livrar, porque é necessária, tanto que é chamada de Apocalipse, o fim de um tempo, a revelação de tudo que estava oculto. Isso está programado dentro dos planos divinos para o planeta Terra, então não há como evitar isso. E vai ser, de fato, um evento importante para a mudança do nosso planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Uma mudança de consciência, uma consciência limitada para uma consciência mais elevada. Quem não acredita no futuro que está reservado para a Terra, provavelmente está trabalhando para
não ter esse futuro. Porque as linhas de tempo da Terra podem seguir por várias direções e cada consciência vai escolher a sua linha de tempo. Ah, se a Terra vai ascensionar, eu vou junto, não tem problema, então eu posso fazer qualquer coisa que não... Não é assim. Vai chegar um momento que a tua consciência vai estar alinhada com uma das linhas de tempo. E não há ninguém que possa mudar isso. Só você poderia mudar, mas se você não mudou, não há mais o que fazer. Por isso, comece a dar importância para essas coisas. Faça o teu melhor, faça diferente, mas seja sempre bem intencionado. Porque se você usar da má intenção, você não tem como ir para uma linha de tempo positiva. Isso é impossível. Frequência atrai frequência e não há outra forma de explicar o futuro de cada coisa e de cada um. Nós temos a oportunidade agora de fazer as escolhas. Não é preciso nem entender muito das coisas, não é preciso ter conhecimento bastante, mas é preciso ser, pelo menos, a melhor versão que cada um pode ser. Trabalhar em função do bem comum, do bem de todos, o bem da humanidade, do planeta. Deixar os seus interesses de lado um pouco, porque os interesses são sempre materiais e o material não é consciência, é energia. A consciência precisa estar leve, limpa, desimpedida. Porque é a consciência que vai formar o novo humano da Terra. Não é o corpo físico nem a parte material de cada coisa. Ou nós entendemos isso e nos esforçamos para fazer essa parte, ou então nós vamos estar fora do novo tempo que se avizinha. Por isso as informações, as orientações, as canalizações, as provas, inclusive científicas, vão começar a surgir. Hoje começa o segundo semestre de 2026. Nós vamos ver muita coisa esse ano ainda. Muita coisa já vimos. Aí tem aquela parcela da humanidade que diz, não acontece nada, nunca chega. Você não vai ser catapultado através de uma máquina, de uma dimensão para outra. Você vai trilhar passo a passo, palmo a palmo, centímetro a centímetro. Ou você faz isso, ou você vai ficar. Vai ficar nesse planeta de terceira dimensão. Talvez num outro planeta, mas nessa dimensão de consciência. Porque não andou. É um tempo maravilhoso, mas também é preciso abrir um pouco os olhos. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olha essa frase como é importante hoje. Vamos compreender de uma vez por todas. Nenhuma tecnologia, nenhum equipamento que está sendo usado ou que está sendo projetado para ser usado que não seja em benefício do todo, vai ruir, vai desaparecer, vai deixar de existir. Não vai funcionar. Mesmo que alguém tenha o comando deste equipamento, desta tecnologia, vai chegar um ponto que ela vai colapsar. Por quê? Porque não tem energia. Se tudo é energia, tudo é frequência, ou é um motor a gasolina, então bota a gasolina e funciona. Não, não vai funcionar mais. Não vai. E se funcionar, não vai servir para nada. Não vai ter serventia. E o que não tem serventia é deixado de lado. A nova tecnologia da Terra vai ser a base de plasma, do éter, coisas da natureza, que não tem fim e não tem degradação. É aquilo que é fornecido como a luz do sol. Está todo dia ali. Pode usar quanto quiser, não gasta. Não polui. Não cria nenhum problema.
Ou nós começamos a acreditar nisso, ou vamos ficar na rabeira da fila, como se diz. E talvez chegue a hora de soar o gongo e termina o recreio e aí acabou a brincadeira. É preciso pensar um pouco, é preciso raciocinar. Então hoje nós trazemos aqui esse tema, não tanto para dizer, precisamos seguir isso ou aquilo. Não, não existem regras, não existe verdade absoluta, mas existe uma coisa que nós precisamos entender, que é a intuição, a intenção e a consciência plena que cada um pode usar. As ferramentas para as grandes mudanças e para o progresso de cada alma estão dentro de cada um, não estão fora, não depende de nada. O que está fora vem para completar, para complementar e para ajudar, mas a grande ferramenta está em você. E você tem a escolha de fazer o alinhamento com A, B, C, D ou qualquer outra letra do alfabeto. E essa escolha, nesta encarnação, será definitiva. Não há mais outras encarnações nesta condição de provas e expiações nesse planeta Terra. Ou não teríamos o final de um ciclo, a mudança de vibração e de dimensão de consciência. Você se alinha em alguma coisa. E esse alinhamento é o norte que vai direcionar o teu futuro. O futuro como alma imortal que todos nós somos. Discutir interesses, defender bandas de um lado ou do outro, defender os interesses daqueles que te comandam, e sempre te comandaram e nunca quiseram o teu bem. Olha a ironia disso. Mas tem gente que dá a vida para um crápula, porque é o seu fã. É como um grande artista que tem uma multidão de fãs e as pessoas entram no delírio apenas com a presença dele. Esse tempo de direção cega também está acabando e nós precisamos olhar as coisas num degrau mais alto um pouco para ver mais longe. Aquilo que parecia tudo é nada. E aquilo que parecia não ser, podemos descobrir que é tudo. Parece um paradoxo, mas é a verdade, é a realidade, é aquilo que temos para agora. Refletir um pouco, mas refletir com consciência, não com interesse. Isso não faz parte do meu cotidiano, isso vai tirar minhas vantagens, então isso eu não vou querer, isso não existe, isso eu não quero. Bom, cada um tem o seu livre-arbítrio. Ninguém pode decidir por você. E o que você decide está bem decidido, está bem resolvido. Assim como o que eu decido é coisa minha. Eu vou cuidar da minha vida e do meu futuro como alma. Posso também colaborar um pouquinho com a humanidade, afinal não custa nada e é gratificante poder auxiliar um pouco. O que se ganha auxiliando os outros tem um valor muito maior do que o valor material e é um valor que vai junto com a alma. Este não precisa de espaço, não precisa de gavetas lá no caixão. Então nós temos escolhas. O bem que eu faço a alguém é um bem que eu faço a mim. E eu sempre vou encontrar
a reação da ação praticada logo ali adiante. Olha que coisa maravilhosa. Eu não vou fazer porque beneficia os outros, mas não beneficia a mim. É um engano, porque tudo que você fizer em benefício de alguém, é você que vai colher. E tudo que você fizer de mal para alguém, é você que vai colher também. Então, não precisa nem pensar muito para tomar uma decisão. O mundo está finalizando um ciclo, e isso foi dito há 2000 anos. E é parte das leis naturais dos mundos, da lei divina, e não há nada e ninguém que possa impedir que este ciclo se feche e que se abra um novo. A questão é uma só. Qual é a minha frequência e qual é a dimensão de consciência que eu vou fazer parte no novo tempo? Que pode ser aqui na Terra, um novo tempo, uma nova Terra, ou então num outro planeta. Afinal, a alma é imortal. Esta consciência, ela muda de dimensão para poder aprender as coisas, e avaliar também, obviamente, mas ela sempre será essa consciência. E ela pode subir quando ascensionar, se integrar a uma consciência muito mais elevada. Vamos aproveitar. O tempo se aproxima e temos a oportunidade. Não vamos desperdiçar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.